Boa noite, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos vós, amém? É muito bom estarmos aqui nesta noite para junto podermos meditarmos na palavra de Deus. Desde já, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe poderosamente a sua família. Eu quero convidar você para nós orarmos a Deus. Vamos colocar diante de Deus, porque com certeza Deus irá falar poderosamente aos nossos corações. Grandioso e amantíssimo Deus, louvado, exaltado seja o teu nome. Ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade que o Senhor está nos dando de estar na tua presença para meditar na tua palavra. Que a tua palavra ache guarida em todos os vossos corações. Abençoe, ó Pai, cada vida, cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero meditar com os amados no texto da palavra de Deus que se encontra lá em 1 Reis, capítulo 8, versículos 54 ao 62. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para o céu, se levantou de diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou em alta voz a toda a congregação de Israel, dizendo: Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse, não falhou nem sequer uma de todas as boas palavras que falou por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja convosco, como foi com nossos pais, não nos deixe, nem nos abandone, mas incline assim os nossos corações, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus preceitos que ordenou a nossos pais. E que estas minhas palavras, como que supliquei perante o Senhor, estejam perto diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que defenda ele a causa do seu servo e a causa do seu povo, Israel, como cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, e seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Meus amados, eu quero meditar com os amados no tema propósito de fidelidade. Meus amados, nós vemos neste capítulo 8 de 1 Reis, a oração aqui de Salomão, orando ao Senhor ali no templo. E vemos aqui, após a sua oração, a palavra que ele traz ao povo, para que todos pudessem ter o que? Um propósito de fidelidade com Deus. Uma vida reta, uma vida justa diante do Senhor, para que assim Deus pudesse também os abençoar. Meus amados, para tudo na vida precisamos ter propósito, não é verdade? Firmes, se quisermos ser bem-sucedidos. Você já viu alguém que não tem propósito na vida? Ah, o que você está fazendo? Não sei. Para onde você pensa ir? Não sei. Você pensa fazer o quê? Não sei. Então, muitas pessoas que elas estão sem propósito, sem alvo, sem direção. E nós precisamos colocar propósito no nosso coração, na nossa vida. Né? Uma vida sem propósito é de acordo com o andar da carruagem, ou seja, é deixando a vida levar, como uma folha seca que vai para onde que o vento toca, não é verdade? Aquele que ama a Deus, que se entregou a Deus, aquele que colocou a sua vida com o Senhor, ele precisa ter um propósito com Deus, de amar a Deus, de obedecer a sua palavra, os seus estatutos, as suas ordenanças, andar nos seus caminhos, ter um propósito de fidelidade com Deus. Porque, meus amados, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e com certeza, Deus não nos criou por acaso. Deus não nos criou para não fazermos nada, não. Deus, ele tem propósito, meu amado, na minha vida e na sua vida.
Deus tem propósitos especiais na nossa vida e que Ele quer cumprir na nossa vida. Mas nós também precisamos ter propósitos para que Deus cumpra os seus propósitos na nossa vida. Com certeza, Deus tem planos para a minha vida, Deus tem plano para a sua vida, porque Ele o ama, porque você é especial para Deus. Mas é importante sabermos que os planos de Deus em nós só cumpre quando temos propósito de fidelidade com Deus. Não basta eu saber que Deus me criou a sua imagem e semelhança. Não basta eu saber que Deus tem propósito na minha vida. Não basta se eu também não tiver propósito para com Deus. Porque quando eu coloco propósito com Deus, eu vou estabelecer isso. Eu vou trabalhar para que isso aconteça. Eu vou lutar para que isso se realize. Então, eu vou perseverar. Porque nesta caminhada nossa aqui na Terra, surgem muitas adversidades para nos tirar dos propósitos de Deus. Mas quando eu estabeleci isso no meu coração, nada, ninguém vai me tirar da presença de Deus. Então nós devemos ter propósito de viver diariamente uma vida de fidelidade para com Deus. Fidelidade no trabalho, fidelidade na família, fidelidade no trato com Deus, fidelidade na obediência aos seus mandamentos. Então, nós precisamos ter esses propósitos estabelecidos no nosso coração, para que nada e ninguém nos tire daquilo que Deus quer fazer através da minha vida e da sua vida. Meus amados irmãos, Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz, olha, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então, ser fiel, permanecer nos propósitos estabelecidos com Deus, nos ideais, nos alvos, com Deus, no reino de Deus. O grande sábio rei Salomão exortou o povo a ter um coração que perfeito com Deus. Como que eu vou ter um coração perfeito com Deus? Quando eu coloco isso no meu coração. Eu quero viver uma vida agradável a Deus. Eu quero andar nos caminhos do Senhor. Eu quero obedecer a palavra de Deus. Mas eu vou lutar para que isso se concretize na minha vida. Porque muitas das vezes, há muitas pessoas que querem, mas não lutam, mas não perseveram. E aí, meu amado, a carne que está contaminada com o pecado, e a vontade dela não é a vontade de Deus, ela leva o homem para outras direções que não são os propósitos de Deus para a sua vida. Então, meu irmão, ter um coração reto diante do Senhor é andar nos seus caminhos, é obedecer os seus estatutos, as suas ordenanças. Aquele que verdadeiramente ama a Deus deve ter como propósito de ser fiel a Deus com a sua vida. Meu amado, essa vida que nós temos foi Deus que deu. Ela veio de Deus, ela pertence a Deus, e é por isso que nós devemos viver para Deus. Quantas pessoas que vão abandonar Deus para viver este mundo? A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que ama o mundo se constitui inimigo de Deus. Então, meu amado, eu preciso estabelecer propósito para ser amigo de Deus, para estar perto de Deus, para honrar a Deus, para servir a Deus, para agradar a Deus, porque aí, meu amado, nós teremos uma vida de vitória, porque Deus abençoa. Porque Deus protege, Deus guarda, Deus sustenta aquele que assim o faz. Eu acho interessante, os alcoólatras anônimos, eles têm um lema muito importante, que diz, só por hoje não vou beber. Então, a pessoa todo dia vai ter no coração um propósito, ó, só por hoje eu não vou beber. Então, meus irmãos, e assim as pessoas vencem o alcoolismo, vencem as drogas, e assim eles passam anos e anos perseverando nesse propósito e fogem, então, da bebida e das drogas. Nós, os cristãos, também devemos ter este lema no nosso coração. A cada dia que Deus nos dá, devemos colocar o propósito no nosso coração, ó, por hoje eu vou fugir do pecado, eu vou fugir daquilo que não agrada a Deus, eu vou fazer aquilo que agrada ao Senhor, vou viver uma vida santa todo dia que Deus nos der. Quando nós acordarmos, nós temos que estabelecer este propósito no nosso coração.
Porque aí nós temos que orar e vigiar incessantemente para que o adversário, o inimigo, não nos leve para outra direção. Quantas coisas neste mundo para ofuscar a nossa visão. Quantas coisas que vêm até nós para nos sediar, para nos tirar da presença de Deus, dos caminhos de Deus. E parece que é agradável aos olhos, satisfaz a carne, mas, meu amado, aquilo que nos distancia de Deus não é bênção para a nossa vida. Não é bênção. Né? Por isso nós devemos colocar propósito no coração, e devemos colocar o propósito no nosso coração de termos uma vida santa, uma vida separada para Deus, de sermos fiel a Deus com nossos dons, com nossos talentos, com as questões financeiras que Deus nos deu, entregar o que é de Deus, contribuir para que o reino de Deus cresça, prospere. Não é verdade? Ser fiel a Deus com todos os nossos dons e talentos, com a nossa vida, com as nossas habilidades. Porque tudo é de Deus, porque tudo pertence a Deus. Quando colocamos um propósito no coração, então, meus irmãos, nós vamos lutar por ele. Você vai estabelecer, mas você vai lutar por ele. Que se você colocar, mas não lutar por ele, não vai resultar em nada. Então é preciso colocarmos aqui aqui Salomão está chamando ao povo a realidade. Diz, olha, nós oramos a Deus, nós consagramos a Deus, mas agora nós precisamos o quê? Ele vai dizer no versículo 5:8, mas incline assim os nossos corações, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos seus mandamentos e os seus estatutos e os seus preceitos que ordenou a nossos pais. Inclinar o coração para Deus é ter propósito no coração de obedecer, de viver, de andar na presença de Deus, fugir da aparência do mal, fugir do mal. Aí, meus amados, a bênção de Deus, ela vem sobre as nossas vidas. Em todos os sentidos, ela vem sobre nós. Todos nós. Então, meu amado, eu quero nesta noite reportar a você que está acompanhando essa mensagem. Meu amado, você tem colocado esse propósito no seu coração? Você tem colocado esse propósito na sua vida? Isso é muito importante a gente pensar. Como eu estou vivendo com Deus? A Bíblia diz que um dia, Deus, Ele vai nos pedir conta desta vida, meu irmão. E nós vamos ter que prestar conta para Deus. E nós precisamos nos apresentar diante de Deus com as nossas mãos cheias da obra de Deus, do trabalho de Deus, para o reino de Deus. Não é verdade? Quantas pessoas estão usando a sua vida para pecar, usando as suas vidas para distanciar de Deus, usando a sua vida para fazer mal para as outras pessoas. Mas nós fomos criados para o bem, nós fomos criados para amar a Deus sobre todas as coisas, nós fomos criados para amar o próximo como a nós mesmos, e nós fomos criados para ajudar um ao outro, para compartilhar, para abençoar vidas. Porque, meu irmão, vai ser muito triste para muitos que querem ser vencedor no mundo, quando se colocam um propósito de não andar nos caminhos de Deus. Os apóstolos também tiveram esse propósito, apóstolo Paulo e tantos outros, eles entregaram a vida para o Senhor, eles viveram o Evangelho, e eles cumpriram o propósito de Deus na face da terra, levando o Evangelho, e quantas e quantas vidas se renderam ao Senhor, quantas e quantas vidas foram abençoados. Então, meu irmão, a gente não pode ficar olhando, a gente precisa tomar uma posição. Às vezes as pessoas ficam olhando, ouve a mensagem, fica olhando, eu preciso tomar uma posição, mas não toma. Então a gente precisa tomar uma posição. Eu quero ter uma vida de vitória, eu quero ser uma pessoa abençoada, eu quero que a minha vida abençoe as pessoas, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser um jovem de Deus, eu quero ser um ancião de Deus, você quer ser uma jovem de Deus, você quer ser uma mulher de Deus, meu amado, então você precisa colocar propósito no coração, que são propósitos que agradam a Deus, que honram a Deus, que exaltam a Deus, e com certeza Deus irá abençoar a sua vida, porque Deus recompensa todos aqueles que assim o fazem. Então, meu irmão, são coisas que eu não posso decidir por você. Ninguém pode decidir por você, mas você pode decidir. Você pode decidir, você pode dizer, olha, a partir de hoje, eu quero viver uma vida assim. E eu estou vivendo assim, vou continuar assim até o dia que Deus me chamar. Que coisa linda.
Então, meus irmãos, porque Deus recompensa. Jesus disse aos seus discípulos: não tem ninguém que deixou pais, famílias, bens por amor de mim, que não receba tanto nesta vida, quanto mais na vida eterna. Olha, Deus tem bênção para a sua vida. Deus tem recompensas para você, tanto aqui, quanto mais na vida eterna. E foi por isso que Salomão, aqui nesse texto nós lemos, chamou a atenção do povo. Porque se o povo pudesse voltar para o Senhor, e o povo obedecer a Deus, e colocar propósito de honrar e servir somente a Deus, e ele vai dizer aqui, ó, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus, e que não há outro, e seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos, e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Que coisa linda. Que palavra abençoada. Esta é a palavra de Deus para o seu coração, para que você possa também ter esse propósito com o Senhor. Eu quero. Você pode fazer isso. Depende de você. Não depende de mais ninguém. Só de você. Eu um dia fiz isso. Estou perseverando nisso até o dia que Deus me conceder na face da terra. E com certeza, Deus quer que você faça também, porque Ele quer usar você, Ele quer abençoar você, Ele quer que a sua vida seja uma vida de propósito, de adoração e glorificação ao nome de Deus. E com certeza, muitas vidas também serão abençoadas através da sua vida, meu amado. Que Deus te abençoe, e eu quero convidar você para orar. E você pode orar comigo. E neste momento que nós estivermos orando, você pode dizer: Senhor, a partir de hoje, eu vou ter uma vida de propósito com o Senhor, eu vou perseverar, eu vou andar nos caminhos do Senhor, eu vou honrar o nome do Senhor, e aquilo que não agrada ao Senhor, eu vou tirar da minha vida, eu vou desfazer, eu vou lançar fora, para que a minha vida seja uma vida que exalta e glorifique o Teu nome. Amém? Vamos orar? Grandioso e eterno Deus, Pai querido, como é maravilhoso estar na Tua presença. Como é maravilhoso, ó Pai, poder ouvir a Tua palavra. Ó Deus, neste momento, só esteja abençoando cada vida, cada pessoa, cada família, Senhor, que está ouvindo esta mensagem. Que este coração esteja recebendo a Tua palavra e que o Espírito Santo, Senhor, esteja fazendo a obra da conversão, da transformação, Senhor, em nome de Jesus, porque cada vida é preciosa para o Senhor, cada vida foi criada pelo Senhor, cada vida é criada à imagem e semelhança do Senhor, ó Pai. Então, tome, Senhor, em nome de Jesus, essa vida. Ó Pai, repreenda todo o mal, em nome de Jesus. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a sua família.